Meu nome é Celso José Spentoff, sou da Vivace Gestão Empresarial, empresa que presta serviços de consultoria, terceirização da gestão financeira, assessoria e recuperação judicial. Se nós temos uma estatística de que 73% aproximadamente das empresas no país trabalham no escuro, isso são falta de informações. Então, se nós não temos informações e as informações são imprescindíveis para a tomada de decisão do empresário, então nós temos que, como consultor e nas empresas, trabalhar a questão das informações. Quais são as informações que são necessárias? Primeiramente, nós temos que saber onde que a empresa se localiza, fazer o diagnóstico dessa empresa, saber em que situação ela está. Então a Vivace Gestão Empresarial ela tem condições de fazer uma avaliação diagnóstica precisa da real situação da empresa no momento, inclusive com ferramentas de, além do diagnóstico, no mesmo processo, você fazer a modelagem financeira. O que seria essa modelagem? Que além do diagnóstico, que é a avaliação da situação da empresa no momento, hoje, ou como eu sempre brinco, mostrar a empresa para ela um cotô, para daí você delinear, inclusive, como é que é a viabilidade dessa empresa ao longo do tempo. Por exemplo, daqui a 5 anos, como é que vai estar essa empresa? Bom, se ela já está em dificuldade hoje, de repente, se você fizer ajustes, você tem como resolver a situação dela. Por isso que é importante, além do diagnóstico da situação do momento presente, você fazer a avaliação dela ao longo do tempo, tá? E inclusive nesse mesmo processo você tem como atribuir o valor da empresa. Tá, quanto que vale a minha empresa? Quanto que ela vale hoje? Então no mesmo processo que a gente chama de modelagem financeira, você tem como fazer o diagnóstico da situação atual, você fazer a avaliação dela, a viabilidade dela ao longo do tempo e com isso fazer as simulações de ajustes e inclusive atribuir valor à empresa, quanto que ela vale, qual é o valor dessa empresa. Para que essas informações são necessárias? Para saber se a empresa, mesmo fazendo ajustes, se ela se torna viável, porque tem situações que mesmo fazendo os ajustes, incremento de novos recursos, ela não consegue ser viável, para que o empresário consiga visualizar isso, entendeu? Esse é um dos processos da informação. Outro processo que o empresário precisa de informações, elas têm que ser construídas no dia a dia. Através do quê? Através da gestão financeira, através dos lançamentos de controles financeiros, dos movimentos de caixa, dos pagamentos, dos recebimentos, da movimentação patrimonial, dos juros, dos financiamentos que se pega. Fazer esses lançamentos diários, isso é imprescindível para que no final do mês, no final do trimestre, no final do ano, o empresário consiga ter ali as informações financeiras, as informações, o histórico daquilo que ocorreu de verdade na realidade dentro da empresa dele. E não no chutômetro. Eu acho que eu vendi tanto, eu acho que eu tive tanto de custo, eu acho que... Não, de forma precisa saber isso. Isso tudo faz parte das informações necessárias para a tomada de decisão. Já foi dito, quem não mede, não gerencia. Essa é a grande realidade. Nós temos condições de você prever, por exemplo, daqui a 2 anos, o que o mercado projeta para a inflação daqui a 2 anos, para a taxa Selic, para o crescimento de certos setores da empresa. Porque quando você faz o valuation, quando você faz a análise da empresa ao longo do tempo, você tem alguns índices lá, que um dos índices chama beta, que você busca no mercado financeiro para você fazer essa análise. Esse indicador é um indicador de como aquele segmento, por exemplo, supermercado, como o segmento de supermercado,
o segmento calçadista, como ele se comportou ou como é a projeção de crescimento nesse mercado. Por exemplo, aqui nós estamos numa região agrícola. Como as commodities vão se comportar ao longo do tempo, daqui 2, 3 anos? Para você inserir isso dentro dessa ferramenta que a gente faz essa análise. Então você tem muito menos chance de errar, já ter uma previsão de como que vai ser o comportamento da tua empresa dentro dos números, dos dados, das informações que você possui hoje. Então por isso que as informações de mercado também elas são importantes. Para você trazer as informações de mercado, inserir elas dentro desse estudo, dentro dessa análise, para você ter um diagnóstico da situação, uma análise da viabilidade e a questão da atribuição ao valor da empresa. Então essas informações também são importantes. Em minhas palestras, normalmente quando falo para um grupo de pessoas, uma das grandes preocupações que eu sempre tenho é que o empresário abre um negócio sem ter as informações necessárias. As devidas informações sobre todas as nuances do negócio que ele vai abrir. Então, por exemplo, assim, estudo de mercado. O que eu vou abrir já tem no mercado? Nesse segmento que eu quero abrir, como se comportam os prováveis concorrentes? Como que isso se dá? Entendeu? Financeiramente, fazer o estudo financeiro, ter as informações financeiras, fazer uma previsão de informação financeira. Como que isso se dá? Por exemplo, eu fiz um plano de negócios uma vez para uma empresa que ia abrir uma loja de produtos ortopédicos para vender para a prefeitura, para vender para o estado. O que ocorreu? A previsão de investimento era X. Só que quando você vende para órgão público, muitas vezes você sabe quando vende, mas não sabe quando recebe. Não é assim tão líquido e certo, porque é uma concorrência, né? Normalmente tem os prazos, isso tem sido mais assertivo ultimamente, mas ainda tem situações. Então, fazendo esse estudo, o que eu previ? Tá, você tem tanto de investimento, mas você tem que prever o capital de giro. Não, mas como assim? Sim, você precisa analisar o capital de giro inicial desse investimento. Porque você vende, aí no mês seguinte você tem que comprar estoque. Só que você não recebeu tudo que você vendeu. E aí quando você vê, você não tem mais dinheiro, não tem capital de giro. Moral da história, para esse estudo que nós fizemos, o capital de giro foi 3 vezes mais do que o próprio valor do investimento necessário. Por isso que as informações, quando você vai abrir um negócio, são importantes. Você fazer uma previsão antes, você estudar teu negócio antes de abrir. As empresas, normalmente, que eu tenho observado, vão para o mercado sem fazer esse estudo. Se o que foi abordado aqui fez sentido para você, e você de certa forma se sentiu tocado por alguma das dificuldades, entre em contato conosco que nós vamos te ajudar.